E aí, pessoal, vamos iniciar nossos estudos de componentes, imutabilidade e alguns hooks que você vai já ver aqui para já se acostumar quando for usar mais futuramente. Para isso, vamos iniciar modificando o nosso app para criar um componente de header. E com esse header, a gente vai ter o título e um nome, bem simples. E com isso, a gente vai conseguir entender alguns conceitos, como de propriedade, de estado, entre outros. Mas antes, para a gente não sujar o nosso código atual, a gente vai criar uma nova branch. Uma branch nada mais é do que uma nova linha na história do seu código. Então, o Git ele trata como linhas. E aí a gente vai fazer um fork, que seria meio que um caminho separado, para escrever esse código, para a gente não ter que perder o que a gente criou até agora. Existe até uma extensão do Git Graphic. Deixa eu abrir aqui. Ele mostra para você todo o seu grafo de commits e de branch ali, caso você tenha criado alguma. No nosso caso, a gente não tem ainda, mas é bem simples. Então você consegue ver que tudo que você já tem criado, quando você cria uma branch nova, quando você cria um commit, quando você faz um merge, que a gente vai ver mais pra frente também. E para criar uma branch, eu geralmente uso um comando só, mas eu vou fazer dividido. Então eu vou colocar aqui, vou abrir um novo terminal, uma nova aba. Eu faço git checkout, que é para trocar de branch, menos B, indicando que eu vou criar uma branch, e o nome da branch que eu quero criar. No meu caso aqui, eu sempre prefiro fazer assim porque ele já junta os dois comandos. Mas você pode criar primeiramente o git branch, o nome da branch, alguma coisa, e depois fazer o git checkout para a branch que você criou, alguma coisa. Mas eu prefiro sempre o outro, que é mais otimizado. Então eu já coloco aqui e vamos chamar essa branch de header. Então eu vou colocar feature barra header. Ó, você viu que já deu, ele explicou aqui. Ele fez o switch para uma nova branch chamada feature header. Beleza? Então, eu vou trocar isso que a gente tem hoje por uma view simples e um texto. Vamos importar a view aqui. Posso deixar o safe area view por volta, só para garantir que vai ficar ali. Aqui style, normal, como estava antes. Opa, esqueci ponto app. Aí já colocando background. Vou deixar assim esse background. E aqui eu também vou colocar esse title. Aqui no style, ponto, title. Vou trocar só a cor. Black mesmo. E vou colocar um subtitle. E eu vou colocar um subtitle, que aí eu vou colocar ele no segundo texto, que seria o meu nome. Aqui o sub, tá? Vou só diminuir para fazer sentido, né? Vou colocar 15. Também vou dar uma margem de 20 pixels. Legal. E a gente tem até aquele padrãozinho. Vou lá, botar uma vírgula aqui. Ismael. Vou colocar aqui maior. Até aqui a gente não mudou nada ainda. Mas o que a gente vai fazer agora é criar esse componente, que seria o nosso header, separadamente. Então eu vou fazer aqui em componentes, eu vou colocar um novo arquivo, e uma coisa bem legal no VS Code, se fizer header barra index.tsx, ele já vai criar para você uma pasta header, colocar o arquivo index.tsx dentro para você. Aqui você vai usar o snip, se você tiver, rn, fc, ele vai criar tudo certinho. E o que a gente vai fazer é vir aqui, pegar esse componente, separar e retornar ele aqui.
Então, a gente vai cortar o texto também. A gente vai copiar o nosso estilo. Vamos tirar o do app, pois não é necessário. Vamos importar o style sheet. Tudo voltou a funcionar tranquilamente. Mas nós ainda estamos usando aquele componente que estava aqui. A gente está usando esse cara aqui. Então a gente vai apagar. Vamos apagar esse estilo. Não é necessário mais nessa página. Vamos deixar aqui. Podemos remover a importação do texto da view. E agora, dentro do nosso safe area, a gente vai importar o componente header. Então já dá a sugestão aqui de component header index. Esse que a gente vai importar. Vamos fechar. E ele trouxe novamente para a gente, igual anteriormente, mas agora a gente tem uma divisão por arquivos, que nada mais é do que o mesmo componente. Até aqui, tudo tranquilo. Então podemos até criar um commit desse componente. Então vou fazer o git add. Vou fazer aqui pela interface do VS Code, porque para mim eu gosto muito, então eu sempre uso. A gente tem as mudanças, que seria nosso estado antes do commit. Então eu vou colocar para stage. Agora a gente pode fazer um commit. E eu vou colocar aqui create header component. Se você apertar Ctrl Enter ou Command Enter, ele já vai fazer o commit para você. Que seria a mesma coisa, a gente faria aqui git add ponto git commit -m, o nome, a mesma coisa que teria ali, e dá Enter. Então eu acho mais rápido ali pela interface. Mas fica a seu critério o que você gosta de usar. Mas já tem aqui um ponto na história, que é o nosso commit. E agora eu vou mostrar o conceito de propriedades. Então, atualmente a gente tem simplesmente o nosso nome, olá, e esse olá, ele está fixo. Então, eu não consigo trocar nada que está dentro do header pelo nosso componente app. Mas a gente consegue trocar o componente em si. Então, se eu colocasse aqui olá hello, a gente estaria trocando, mas estaria trocando o componente header. E aí que entra o conceito de propriedades. Se eu disser que esse componente tem uma propriedade, essa propriedade ela seria passada para a nossa função, e essa função usaria, que é o nosso componente, ela usaria essa propriedade. Então, eu vou explicar primeiro como passar uma propriedade do pai, né, do componente pai, que a gente tem o nosso componente app, esse seria o nosso componente pai, para um componente filho, que seria o nosso header. Então, eu vou passar o exemplo mais básico, seria o name e o nome que eu quero passar. Então, eu vou colocar Pablo. Você vê que ele está dando erro, ele diz que não reconhece esse nome, né? Mas a gente pode começar a receber ele por aqui. Então, a gente teria uma prop e essa prop, ela conteria um novo nome. E para você mesclar as tags com o JavaScript e colocar algum código, alguma propriedade do JavaScript, você tem que abrir o chaves. Então, a gente vai colocar ponto. A gente tem o children, mas a gente tem o name que a gente está passando lá. Então, se eu colocar e salvar, ele já trocou para Pablo. Mas ele continua dando erro. Isso é por conta do TypeScript. Então, um padrão que eu geralmente uso atualmente é criar um arquivo de types para esse componente. Então, aqui a gente vai exportar uma interface props que vai conter as propriedades do nosso componente, que no caso seria um name, que seria um string. Então, voltando no nosso componente, a gente vai importar esse type. Então, import from.types. E aqui você vai ver que tem a props. A gente tem duas formas de passar essas propriedades. A primeira seria usando esse React FC, que aí você estaria tipando toda a sua função. Então, se você colocar
props, que está dando um errinho de verificação. Pode desabilitar para o arquivo todo. Então é só um errinho de slint, que ele não está reconhecendo os tipos. Então aqui a gente desabilitou e ele para de dar o erro. Mas você vê que está tipado. Então se eu vier aqui apertar props, ele vai ter o children e o name. E se você não quiser usar essa propriedade aqui, você pode simplesmente tipar quais são os argumentos da sua função. Então esse prop seria do tipo props, que também daria da mesma forma, mas você já não tem o acesso ao children, que seria meio que o componente que a gente passaria como filho. Então, vou colocar até aqui como props. Tá. Então, a gente já tem a ideia do que é uma propriedade, já consegue passar uma propriedade para um componente filho. Então, eu vou voltar pelo app, eu vou colocar Pablo2, ele vai atualizar para mim dentro do header. Para a gente fixar ainda mais, vamos colocar o título, então o title, vou colocar welcome to RN, que é de React Native. Você viu que ele continua dando erro. Então, o que a gente faria seria entrar aqui, olhar nas propriedades, a gente vai ter um title, ou simplesmente copiar title, string. Agora eu vou pegar esse nome, propriedades, trocar o hello por ponto title. E agora a gente tem welcome to RN. Eu posso tirar essa vírgula, já que a gente pode deixar o mais customizável possível. Então a gente passaria pelo próprio componente Py. Por exemplo, aqui, se quisesse colocar aquela vírgula, colocaria pelo componente Py, deixando dessa forma o componente isolado de qualquer contexto. Feito isso, a gente tem o conceito de propriedades, que seria basicamente isso, passar para um componente filho as propriedades que ele irá ter. E dessa forma a gente tem um componente dinâmico, que você pode usar e reusar em vários locais. Então, se eu duplicasse aqui, colocasse Ismael, tirar esse welcome, colocar uma coisa mais simples, como olá, que tinha antes. Ele continua sendo um componente também, então a gente teria aí bem-vindo ao React Native, Pablo 2, posso tirar o 2, e olá, Ismael. Então é isso, pessoal, e a gente se vê na próxima aula com mais um conceito.